Muito bem, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma das lives aí que a gente vai abrir do nada, no meio do dia. Vou pedir para vocês colocarem perguntas aqui embaixo, ó. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação aqui embaixo na live. Você escreve a sua pergunta e eu vou responder ao vivo aqui. Eu vou ficar uns 30, 40 minutos só respondendo as perguntas de vocês, tá? E digam aí se esse horário do 12h50 é um horário legal pra gente conversar ao vivo. Aqui embaixo tem um botãozinho com um ponto de interrogação. Cliquem aí e escrevam a sua pergunta, beleza? Que aí a gente vai responder ao vivo, tá? Eu queria conversar com vocês hoje sobre qualquer assunto, desde ansiedade até disciplina, hábitos, saúde mental, relacionamentos. O que vocês tiverem a fim de fazer e a fim de conversar, a gente conversa. Beleza? E a galera já tá colocando as perguntas nos comentários. Eu vi que tem uma moça que tá perguntando sobre uma coisa, um detalhe burocrático ali da terapia. É só mandar o WhatsApp pro suporte. Eu não consigo resolver nada aqui pela live, né? Eu não tenho acesso a nada de suporte. Aqui a gente vai focar nas perguntas que estão mandando aqui pelo chat. Olha aí, a galera tá começando a colocar perguntas na caixinha aqui embaixo. Vamos começar? Gente, eu só vou responder as perguntas que tiverem na caixinha. Tem um pontinho de interrogação aqui embaixo que você consegue mandar várias perguntas. Beleza? Muito bem. Vamos falar sobre o tratamento de fobia social. A fobia social é algo bem mais comum do que a gente imagina, porque a maioria das pessoas acha que fobia social é tipo uma pessoa que realmente não consegue falar com ninguém, ela praticamente é muda, ela tem muito medo de qualquer interação social e é aquela pessoa que vive isolada, ninguém nunca ouve falar dela. Mas, na verdade, qualquer pessoa que seja tão tímida a ponto de isso causar problemas na vida dela pode ter um diagnóstico de fobia social. A fobia social não é só aquela pessoa que você quase nem entende a cabeça dela de tão isolada e tão antissocial que ela é. Não, gente. Se você é uma pessoa que se acha tímida e você sente que a timidez causa problemas de verdade na sua vida, a gente pode considerar que você tem muitas chances de ter fobia social, certo? Desculpa, gente, a internet deu uma pequena mexida aqui, uma pequena vacilada, mas só retomando, tá? O tratamento da fobia social funciona de dois jeitos. A pessoa que tem fobia social, ela é uma pessoa, resumindo, que tem uma timidez muito grande e essa timidez faz com que ela tenha problemas na vida dela. Geralmente, a fobia social é identificada como esse transtorno das oportunidades perdidas. Ou seja, a pessoa vê a sua timidez causando a perda de muitas oportunidades. Por causa da timidez dela, ela não consegue achar um emprego, ou um emprego em que ela consiga ganhar melhor, porque ela não consegue se comunicar e vender o seu peixe. Por causa da timidez, ela não consegue, talvez, fazer amizades ou encontrar alguém para ser o seu companheiro. Por causa da timidez, ela perde várias oportunidades na vida. E a gente tem o tratamento da fobia social em dois polos. Primeiro, você precisa ensinar essa pessoa habilidades sociais que talvez ela nunca tenha aprendido. Por exemplo, como puxar assunto com alguém. Como manter uma conversa fluindo. Como fazer novos amigos depois de adulto. Isso é muito natural para muitas pessoas, mas para quem tem fobia social não é natural, então você ensina ela a fazer isso na terapia. E a segunda parte do tratamento é que você ajuda essa pessoa a enfrentar as situações em que ela se sente muito tímida. Começando com as mais simples e indo até as mais complexas. Beleza? Eu vou deixar para outra pergunta aqui para não ficar muito tempo na mesma pergunta. Tá? Vamos lá. Como saber quando acaba um relacionamento que já tem vários anos de duração? É o seguinte, um relacionamento de muitos anos, você não pode terminar ele do nada porque alguma coisinha pequena aconteceu. Você já investiu bastante tempo da sua vida naquilo. Eu não acho que faz bem você fazer um término impulsivo. Por outro lado, a coisa que tá te segurando dentro do relacionamento não pode ser apenas a duração dele. Ou seja,
eu tô aqui no relacionamento, por quê? Porque eu já tô nele há mais de 10 anos, então eu vou ficar mais um dia, e mais 2 dias, e mais 2 anos, e mais 20 anos. E daqui a pouco, o único motivo que te mantém naquela relação é porque ela é muito longa. Isso não faz sentido. Não é porque uma coisa é muito longa que você precisa continuar nela. Agora, eu acho que o principal sinal de que um relacionamento de vários anos, especialmente namoro, assim, está para acabar, é quando você percebe que os planos de vida dos dois claramente não estão combinando, certo? Uma coisa que acontece, por exemplo, é a gente se conheceu num período em que a gente morava na mesma cidade, estudava na mesma escola. Aí a gente começa a nossa vida começa a mudar. Eu vou para a capital, você continua no interior. Eu vou para a faculdade e você foi trabalhar num mercado. Os nossos amigos vão ficando diferentes e daqui a pouco o que a gente quer pro futuro também se torna muito diferente. Eu quero me mudar para uma outra cidade, você quer ficar aí no interior. Chega um momento em que os seus planos são tão diferentes que você não tá mais empolgado em passar o resto da vida com essa pessoa. E se você não tá empolgado em passar o resto da vida com essa pessoa, e isso já tá há vários meses, talvez seja a hora de acabar o relacionamento, né? Porque a maioria dessas dúvidas que a gente tem sobre relacionamento, elas são respondidas quando a gente para pra pensar sobre qual que é o propósito de qualquer relacionamento. Por que a gente namora? Por que a gente se casa? Por que a gente conhece pessoas para um relacionamento sério? Você sabe responder essa pergunta? Qual que é o porquê? Qual que é o propósito? Cada um pode ter um jeito diferente de responder, mas eu acho que lá no fundo é o mesmo propósito. O propósito é, eu quero encontrar alguém com quem, dividindo a vida com essa pessoa, eu teria uma vida mais feliz. Ou seja, dividir a vida com alguém que torne a minha vida inteira mais feliz. Eu quero construir uma vida com essa pessoa. Tá? Então o objetivo é construir uma vida com aquela pessoa para ser mais feliz. Se você começa a olhar para o seu parceiro e pensa, eu não quero construir uma vida com uma pessoa desse tipo. E essa sensação permanece, você conversa e tenta resolver e essa sensação permanece, talvez você não vá conseguir construir uma vida feliz com essa pessoa. E aí, pra que continuar, né? Vamos pro próximo. Próxima pergunta para eu não me empolgar muito aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre um assunto bem importante. A pessoa diz, eu perdi minha mãe com 1 ano de idade e hoje tenho 46. Mas não consigo superar, me ajuda. Primeiro, eu sinto muito, né? É uma das maiores perdas que a gente pode ter, é do nosso pai ou da nossa mãe. Agora, eu como psicólogo, acho que talvez no fundo o seu grande problema não seja essa perda que você teve com 1 ano. Mas talvez algo um pouco mais concreto, um pouco mais recente. Por que eu quero dizer isso pra você? Uma criança de 1 ano de idade não tem capacidade emocional nem pra entender o que é perder um pai ou uma mãe. Eu sei porque eu tenho uma filha de 10 meses, um filho de quase 2 anos, e estudando sobre a psicologia infantil, a gente sabe que essas coisas que acontecem 1 ano, 2 anos, elas podem ser traumáticas, mas geralmente você não vai levar isso pra vida adulta. O que você pode ter levado pra vida adulta é, de fato, ter crescido, ter passado a infância inteira sem uma mãe, ter passado a adolescência, a pré-adolescência sem ter essa figura materna e tal. Mas eu quero te dizer o seguinte. Não tem como você voltar no passado e trazer a sua mãe de volta. Mas tem que existir um jeito de você ser feliz. Então, o jeito de você ser feliz não pode envolver trazer a sua mãe de volta, porque não tem como trazer. Mas esse jeito existe. Então, você tem que pensar assim, tem algum jeito de eu encontrar felicidade apesar de ter perdido a minha mãe? E como é esse jeito? Muitas vezes a gente acha que tem que procurar lá no íntimo da nossa alma e fazer muitas sessões de terapia falando dos nossos sonhos e das imagens e dos complexos do meu inconsciente. Mas eu acho que a gente também tem que olhar para uma coisa muito mais concreta, que é a minha experiência do dia a dia. A Andrea perguntou, eu vou chamar pelo nome. Andrea, teve algum momento na sua vida que você parou e se perguntou
por exemplo, do que você gosta, literalmente assim, parou e fez uma lista. Todas as experiências gostosas que eu já tive na minha vida, ou todas as coisas que eu gosto de fazer. E fica 5 minutos escrevendo assim, eu gosto disso, disso, de qualquer coisa que vier à sua cabeça. Daqui a pouco você vai ter uma lista com 100 coisas que você gosta. Eu sei que esse exercício aqui pode parecer um pouco estranho, mas você vai entender o motivo. Eu fiz isso com uma paciente um tempo atrás e foi um exercício que mudou a vida dela. Eu falei, pega uma folha agora e eu vou te dar 5 minutos e você escreve tudo que tiver na sua cabeça relacionado à seguinte pergunta. O que você gosta de fazer? Eu quero que você faça uma lista com o maior número de coisas possíveis. E ela começou a escrever. Comer, viajar, andar de carro, jogar vôlei, não sei o quê. Coisas que mesmo que você não faça há anos, em algum momento da sua vida você já gostou e você sabe que gosta. No fim da sessão ela tinha ali 50 coisas escritas. E eram coisas simples, tipo dirigir, comprar doces, era comer, era ver tal amigo, era pular, era olhar uma foto. Coisas assim básicas. Depois dela ter feito essa lista, eu pedi. Agora coloca uma estrelinha, marca com uma estrelinha, um asterisco, 5 coisas que, lendo assim, te deu vontade de colocar de novo na sua vida. Que você não faz hoje, mas lendo te deu vontade de tentar colocar de novo na sua vida. Ela fez isso e pelas próximas sessões a gente começou a tentar realmente colocar aquilo de volta na vida dela. Uma das coisas era dirigir, né? Fazia anos que ela não dirigia, ela tinha vendido o carro e tal. Aí ela dirigiu com o carro de um amigo e ela lembrou como ela gostava daquilo. Outra das coisas era ler e tal. Ao longo das sessões, eu fui percebendo que ela começou a se envolver muito mais com a vida. E o fato de se envolver mais com a vida fez com que ela diminuísse muito essa coisa de ficar pensando sobre as perdas que eu tive no passado e os traumas que eu tive e as coisas que... E será que é tudo culpa da minha mãe ou culpa do meu pai? Às vezes a gente procura uma resposta lá dentro, no fundo do nosso inconsciente, mas essa resposta tá nas coisas mais simples que a gente não faz. É olhar para o que eu gosto e o que me faz bem e pensar, por que não tem mais disso na minha vida? Como nesse exercício que eu falei pra você, tá? Espero que isso te ajude. Eu acho que vai ajudar muita gente que tá ouvindo. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Voltou. Desculpa, galera. Deu um probleminha aqui na internet rápido. Essa pergunta é muito boa. Como faço para prestar mais atenção? Começo a ler um livro e paro. Né? O problema da procrastinação. Só quero avisar vocês, antes que eu me esqueça, tá? Aqui eu tô respondendo várias perguntas em 2, 3 minutos e eu às vezes sinto falta de ir mais profundo nos assuntos. De realmente ser mais prático, te dar um passo a passo de como resolver. Eu também sinto falta de explicar mais a fundo os conceitos da psicologia e te dar uma base maior para poder mudar de vida, tá? E é por isso que hoje eu queria só avisar vocês que saiu, sim, um projeto que fazia tempo que a gente queria colocar no ar e saiu hoje, que é a nossa comunidade Eureka Mais. E ela é uma comunidade que só durante essa semana você não vai precisar pagar nada, você só vai entrar na comunidade e já vai ter acesso a 10 aulas que a gente selecionou das mais de 200 aulas da comunidade que já tem, ok? Ao longo desses últimos anos a gente foi gravando várias aulas e colocando lá na comunidade e hoje a gente está abrindo para você entrar nessa comunidade, inclusive com essas 10 aulas de amostra grátis. A comunidade Eureka Mais, tá? Então é de graça, tem essas 10 aulas e se você quiser assinar para receber as mais de 200 aulas, além de uma live nova toda semana, essas lives aqui do perfil elas vão lá pro Eureka Mais, tudo isso. É só você entrar no link do perfil da Eureka. Já tem 10 aulas lá, inclusive aulas sobre como controlar a ansiedade, aulas sobre como entender os seus valores e o seu propósito, tem aulas sobre como lidar com desânimo e depressão, tudo isso ainda dentro das aulas grátis, tá? Eu vou lembrar vocês disso ainda antes de acabar a live, mas a gente abriu hoje, a gente não tá fazendo muitos alardes, muitos avisos, mas ao longo dessa semana a comunidade Eureka Mais vai estar aberta para quem quiser ir lá, de graça, só se cadastrar e receber as 10 aulas, tá? Então, é só você ir no link do perfil, clicar lá em Comunidade Eureka Mais, se cadastrar e você já recebe acesso imediato no seu e-mail a todas essas 10 aulas. Deixa eu começar aqui com a pergunta da Ana. Como é que eu faço para prestar mais atenção? Começo a ler um livro e paro. Vamos lá, galera. Um dos grandes problemas que ninguém fala sobre você tentar se concentrar para ler um livro é que muitas vezes as pessoas escolhem
livros ruins para ler. Em vez de escolher o livro que ela mais se interessa naturalmente, ela escolhe o livro que ela acha que ela deveria gostar de ler, sabe? Então você diz assim, Henrique, eu quero ser uma pessoa que tem o hábito de ler, mas eu não consigo. Aí vai ver, que livro a pessoa tá pegando? Pergunto pra ela. Ela diz, eu comecei a ler o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Tá, mas você gosta? Não, mas aqui é um clássico, né? Eu tenho que ler. Como assim? Perdão, gente. Agora eu já configurei a internet, não vai mais dar problema, tá? Mas resumindo. A pessoa escolhe um livro que ela nem tem um interesse tão grande porque ela acha que é o que ela deveria querer ler, entendeu? Então o primeiro passo é você escolher um livro que você realmente está interessado. Vai numa livraria, é um negócio que te chamar mais atenção, tá? Ou melhor, você pode ter o app do Kindle, da Amazon, sabe? O Kindle, que você compra os livros, e-books. Você pode baixar a amostra grátis na Amazon. Baixa a amostra grátis, você não paga nada. Lê aquele trechinho da amostra. Se aquele trechinho pegar você, aí você compra o livro e lê o resto. É o que eu faço. Então, você não precisa ter nenhuma vergonha de começar a ler um livro e parar porque você perdeu o interesse. Isso acontece comigo o tempo todo. Com certeza, dos 10 livros que eu li esse ano, eu talvez tenha começado a ler 50. E 40 eu parei e 10 eu terminei. Porque é assim e você não precisa sentir nenhuma culpa. Não é você que tem a obrigação de ler o livro até o fim. É o livro que tem a obrigação de fazer você se interessar, tá? Claro, se o seu trabalho é ler livros, você é um professor de faculdade, você tem que... Se vale nota, tudo bem. Mas na vida adulta, geralmente não vale nota você ler o livro. Você tá lendo porque você quer ler. Então escolhe um livro que você goste, tá? Perfeito? Outra coisa é, se você quer repetir, quer fazer uma coisa todos os dias... E para ler um livro você tem que ler todos os dias, ou sei lá, dia sim, dia não. Não dá para simplesmente uma vez sentar e ler. Você vai ter que pensar em como isso se encaixa na sua rotina que se repete todo dia, né? Eu gosto muito de pensar na técnica do Hábitos Atômicos, aquele livro maravilhoso. Inclusive tem uma aula lá na comunidade Eureka Mais que explica sobre criação de hábitos com base naquele livro, tá? Mas eu gosto muito da ideia do livro de conectar os hábitos antes ou depois de uma coisa que você já faz. Você faz um gancho comportamental, ou seja, bom, quando que eu vou praticar piano? No meu caso, eu tenho piano aqui que eu pratico, piano digital. Eu sempre pratico antes de tomar o café da manhã. Então, beleza. Antes de algo que eu sei que eu sempre vou fazer, eu sempre tomo café da manhã. Então, antes do negócio que eu sempre faço, eu coloco lá o hábito novo. Quando que eu vou começar a ler? Eu tenho que pensar em que momento do dia é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre tomo banho. Pode ser depois do banho, ou pode ser depois do jantar, ou pode ser... e aí você tem que pensar em que se encaixa melhor, entendeu? Mas antes ou depois de algo que você já faz. Vamos para a próxima pergunta? A pessoa... a nossa cultura do brasileiro é uma coisa que eu admiro muito. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de a tenteada é livre. É uma expressão aqui no Rio Grande do Sul, mas não custa perguntar, né? Em outras palavras. Como é que a pessoa queria terapia de graça? Gostaria muito de fazer terapia para saber como é que é. Tem como ter a primeira sessão de graça? Hoje na Eureka não tem como ter a primeira sessão de terapia de graça, tá? Mas a primeira sessão de terapia é totalmente sem compromisso. Então você não tem obrigação nenhuma de continuar a terapia depois de fazer a primeira sessão, tá? Você paga aquele valor, porque a gente tem um custo para alcançar você, a gente tem um custo para treinar as pessoas, tem um custo da empresa funcionar, né? Mas eu vou te dizer um negócio que pode ser de graça, que pode te ajudar bastante já. Muito antes de você fazer terapia, já pode aproveitar isso aqui de graça, que é a comunidade Eureka Mais. Como eu expliquei para vocês, hoje a gente está lançando pela primeira vez. Quem está aqui na live está ouvindo isso pela primeira vez. A comunidade Eureka Mais é uma comunidade online onde tem mais de 200 aulas já gravadas sobre todos os assuntos que vocês imaginarem. Todas as perguntas que eu respondi aqui, tem alguma aula lá profunda, prática, para você mudar os seus hábitos, mudar o seu estilo de vida. E essa comunidade está com acesso grátis durante essa semana. E esse acesso grátis te dá direito a 10 aulas dessas 200. Tem aulas sobre ansiedade. É só você clicar lá no perfil da Eureka. Clica no link do perfil. O primeiro link do perfil tá escrito lá, Comunidade Eureka Mais. Você vai se cadastrar e você já vai ter acesso imediato a essas 10 aulas. Isso pode te ajudar bastante antes de você começar a terapia. Beleza?
Vamos ver as perguntas aqui que tem mais curtidas. Olha só, como eu me recupero de um namoro que deu muito errado? Vamos imaginar que ela quer dizer que terminou muito mal, se traumatizou, a pessoa foi muito FDP com ela e tal. O que significa se recuperar, Cris? Você precisa ter essa resposta na ponta da sua língua. Eu acho que se eu fosse seu terapeuta, a primeira pergunta que eu te faria é assim: Cris, como você saberia que você se recuperou? Vamos imaginar que a gente fez terapia aqui. Daqui a 3 meses, você olha pra mim e fala: nossa, Henrique, eu tô muito recuperada desse namoro. Quais seriam os sinais de que você se recuperou? Essa é a grande pergunta, tá? E aí talvez você começasse a me falar assim: eu acho que eu estaria mais disposta a conhecer alguém. Talvez eu acho que eu estaria conseguindo render no meu trabalho. Eu acho que eu não estaria pensando sobre isso o dia inteiro e tal. Então, ok, a gente já tem alguns sinais. Depois de entender quais são esses sinais, eu ia tentar pensar qual parte disso a gente controla. Porque você me diria: eu não estaria pensando sobre isso o dia inteiro. Mas a gente não controla os nossos pensamentos, né? Eles simplesmente aparecem. Se você tenta falar assim, eu falo pra Cris: Cris, não pensa no seu ex-namorado. Infelizmente agora, enquanto eu falei isso, ela pensou. Não pensa num sorvete de creme de baunilha em cima de uma casquinha. Você já começou a pensar. Eu pedi pra você não pensar e você pensou. Tudo bem, é assim que nossa mente funciona. A gente não controla os pensamentos. E também a gente não controla as emoções. Imagina que você está dirigindo lá e um carro corta você em alta velocidade, você quase bate o carro. Tem um momento em que você para e pensa assim: ok, agora eu vou decidir sentir raiva. Eu vou decidir sentir medo. Não. O medo simplesmente aparece, a raiva. Ou seja, você não tem controle sobre aquilo. Então, depois de perguntar para a Cris quais seriam os sinais de que ela conseguiu superar ou se recuperar, eu tentaria pensar: tá, qual parte disso a gente controla? E aí a gente entraria no que a gente ia fazer na terapia, nas sessões de terapia. Ou seja, tá, o que a gente controla de tudo isso, vamos tirar pensamentos e sentimentos do meio, a gente controla ter mais contato com as amigas. A gente controla organizar melhor o meu trabalho para conseguir ser mais produtivo e sentir que tá rendendo. A gente controla quantas ligações eu faço para alguém da rede de apoio para ter mais apoio. Então, são esses 3 passos que eu expliquei pra você. Entender o que significa se recuperar, tirar a parte que você não controla e focar no que você controla. Beleza? Agora, próxima pergunta. Vamos ver que perguntas tem mais curtidas aqui. A pessoa falou assim, e eu não entendo como é que essa pergunta teve 5 curtidas. Por favor, me expliquem. Eu acho que eu vivo num mundo diferente. Porque quando vamos falar sobre crenças limitantes, o psicólogo pergunta sobre nossa relação com o pai. Não sei, cara. Eu não sei. Realmente não sei. Com certeza não é algo que um psicólogo da Eureka perguntaria. Pode ser um psicólogo que tenha um método que eu não conheço, assim. Mas é muito engraçado. E que tem a ver uma coisa com a outra, né? Sei lá. Eu acho que alguns psicólogos têm essa visão de que a figura paterna, ela representa a ordem e a lei no crescimento da criança, né? Essa é uma visão bem psicanalítica que vem de Sigmund Freud, dos seus discípulos, assim, né? Que a mãe representa o afeto, que o pai representa a lei na dinâmica familiar. Então, se você tem crenças limitantes, talvez seja o seu inconsciente lidando com alguma experiência do seu pai. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que é muito bacana. Sei lá, historicamente é legal para estudar a história da psicologia, mas que hoje, como algo que você aplica com um paciente, não é algo que eu aplico e não recomendo que nenhum psicólogo da Eureka aplique. Não é uma abordagem de terapia com evidências científicas favoráveis, é algo que em vários casos pode fazer menos bem para o paciente do que uma abordagem mais moderna faria, então, sei lá. Sugiro você procurar psicólogos que estejam mais atualizados, assim. Por mais que a psicanálise e outras formas de terapia sejam legais de estudar, por curiosidade, assim, né? Agora vamos lá.
Vamos lá, tem mais uma pergunta bastante curtida aqui, né? E ainda tem a ver com... Ainda tem a ver com paternidade, maternidade, com luto. Então, assim, eu perdi meu pai há 4 anos. E cada dia que passa, a dor é maior. Como eu supero a morte dele? Então, Elsa, o luto, ele tem um tempo natural. Geralmente o luto vai levar aí, 6 meses a 1 ano. Vai ser um luto 100% normal. E mesmo que você tenha sintomas de depressão logo depois que a pessoa morre, 6 meses a 1 ano é bem normal que você tenha sintomas de depressão. 4 anos já é um período bem mais longo do que a gente esperaria de um luto que está correndo normalmente. Já iria para um lado mais de fazer tratamento, de ser algo patológico. O que você pode fazer? Eu realmente acho que você deveria fazer terapia, porque como eu falei, já passou bastante do tempo que a gente consideraria normal para um luto. Então, você precisa de uma ajuda de um profissional, entendeu? Agora, o que o seu terapeuta talvez falasse pra você? Se eu fosse seu terapeuta, que perguntas eu te faria? O meu principal interesse, Elsa, seria entender o quão preenchida a sua vida está hoje de coisas que você valoriza. Tentando ser um pouco mais prático, assim, se eu olho pro dia a dia da Elsa, o que ela faz nos dias dela, na rotina dela, que realmente preenche ela, coisas que ela gosta de fazer. Porque muitas vezes, quando morre alguém importante, morre também várias experiências legais que você tinha que recheavam a sua vida de sensações boas, de prazer, de se sentir útil, de se sentir conectado com os outros. Então eu tentaria entender assim, a Elsa sente prazer no dia a dia? Ela tem experiências prazerosas? Tipo, sei lá, eu vou caminhar um pouco, eu vou fazer um bordado aqui, uma coisa que eu gosto, eu vou assistir um programa, eu vou comer uma comida que eu gosto. Segunda coisa que eu entenderia, a Elsa se sente útil no dia a dia? A Elsa tá aprendendo alguma coisa nova? Tá aprendendo a fazer, a costurar, a tocar um instrumento? E por fim, eu perguntaria, a Elsa está tendo experiências de conexão com outras pessoas? Tipo, ela fala com os familiares, ela tem amigas, ela liga pra alguém, ela se conecta com as pessoas? Porque se você não tá sentindo prazer, nem se conectando com as pessoas, nem se sentindo útil, obviamente aí essa pessoa vai estar com um vazio na sua vida. E aí qual é a solução? Na terapia, o meu processo com a Elsa seria, vamos aos poucos tentar recolocar na sua vida coisas que você gosta de fazer. Parece óbvio, parece simples, mas também é o que funciona. Se essa pessoa tá com uma falta de experiências positivas, de conexão com os outros, de se sentir útil, de sentir prazer, eu tenho que colocar aquilo ali na vida dela. E aos pouquinhos eu ia sugerir, bom, Elsa, o que será que você fez no passado que você gostou de fazer, que a gente poderia colocar de novo na sua rotina? Será que daria pra gente se reconectar com algumas pessoas do seu passado que você gostava de passar tempo, que eram amigas legais? Teve algum hobby no passado que você queria explorar e agora você... Teve algo que você gostaria de aprender, que você quer agora começar a aprender? Eu tentaria ir por esse lado com ela, entendeu? Vamos pegar mais uma pergunta aqui que eu tô gostando das perguntas de vocês. Se você quiser, entra ali embaixo nas perguntas e curte as perguntas que você acha mais legais e aí eu vou respondendo as mais curtidas. Pode ser? A pergunta aqui da Cláudia foi a mais curtida até agora, como que eu paro de me auto-sabotar? E qual que é o problema, né, gente? É bem abstrata essa pergunta. Então, pra mim, não é tão fácil responder uma coisa que eu não saiba nada do específico ali. Só que, o que a autossabotagem é, no fundo? No fundo, a autossabotagem é a sua versão de curto prazo brigando com a sua versão de longo prazo, tá? O que eu quero dizer? Todo mundo consegue parar e imaginar assim, quem eu quero ser no longo prazo. Em outras palavras, quando eu morrer e forem fazer a homenagem pra mim no meu funeral, o que eu quero que as pessoas digam? Eu quero que digam que o Henrique foi um cara que ajudava todo mundo, era um cara disciplinado, era um cara muito estudioso. Então, se eu olho pra essa pessoa que eu queria ser, lá no funeral, eu consigo pegar isso e trazer pro dia de hoje. Se eu quero ser lembrado como uma pessoa estudiosa, etc., eu preciso hoje estudar. Eu preciso hoje ser generoso, eu preciso hoje ser disciplinado. Só que quando eu olho para o que eu quero, não lá para o meu funeral, mas para o que eu quero agora,
Às vezes o que eu quero agora é fazer qualquer outra coisa menos estudar. Fazer qualquer outra coisa menos dedicar o meu tempo para outra pessoa. E aí você vê como quem eu quero ser agora, quem o meu corpo quer ser, o que dá vontade de fazer agora, entra em conflito com quem eu quero ser lá no discurso do meu funeral. Isso é autossabotagem. Quando o eu do curto prazo, o que eu quero agora, vence o que eu quero lá na frente. Entendeu? Então como é que a gente faz pra gente se proteger disso? Eu diria que na minha vida o principal é que eu coloco o meu eu de agora, o eu do curto prazo, eu coloco armadilhas pra ele. Eu não deixo ele ter opção. Então, por exemplo, eu sei que é importante pra mim ter uma saúde física no lugar, e eu sei que tem alguns doces que pra mim são o meu ponto fraco. Por exemplo, bis, né? Então, eu não compro bis pra ter na minha casa. Porque eu sei que se o meu eu do curto prazo tiver a fim de comer bis, ele não vai estar nem aí para o que o meu eu do longo prazo quer. Ele vai comer bis e acabou, entendeu? Então eu coloco essas armadilhas, eu mudo o meu ambiente para que não tenha esse risco, sabe? Então a autossabotagem tem muito a ver com isso. Vocês querem um exemplo mais concreto? Término de relacionamento. Muita gente termina o relacionamento e se pergunta, será que eu deveria ser amigo do meu ex-namorado? E a pessoa decide que vai tentar ser amigo sim, que vai continuar trocando ideia e conversando e sendo amigo. Só que lá no fundo ela sabe que quando ela faz isso, ela abre a vida dela para possíveis recaídas. Ela sabe disso. Ela não é burra, ela sabe que quando você é amigo do seu ex-namorado é muito mais fácil ter uma recaída do que quando você corta o contato. Tá? E aí o que acontece? Chega o momento de fragilidade, chega a carência, chega ali o fim de semana, você não tem nada pra fazer, e aí você tá conversando com seu namorado e daqui a pouco você sente saudade, e aí tem uma recaída, mesmo ele sendo uma pessoa péssima e tal. Qual que foi o problema dessa pessoa? O problema dessa pessoa foi: ela deveria ter limitado o que o eu dela de agora é capaz de fazer. Quando você bloqueia a pessoa no WhatsApp, para de conversar, corta o contato, muitas vezes o que você está fazendo é se protegendo desse tipo de coisa. Porque você sabe que você tem uma versão de você que é mais impulsiva, que quer as coisas agora e acabou. E tem outra versão de você que quer que faça um bom discurso sobre você lá no funeral. Mas, para que você chegue naquela pessoa lá, você tem que dar uma limitada nessa pessoa daqui. Sacou? Vamos para mais uma pergunta rapidinho, tá? A gente tá com bastante pergunta relacionada à perda de pai e mãe, né? Como lidar com a dependência afetiva de amigos depois da perda de mãe? Acho que o Marcos aqui ele quer dizer que talvez depois que ele perdeu os pais, ele ficou mais apegado, mais carente, grudento com os amigos e tal. Cara, a resposta depende muito de que tá rolando na sua vida, né? Eu, como psicólogo, acho difícil responder as coisas de um jeito tão geral, mas uma das grandes soluções é que você tenha mais do que amigos na sua vida. Ou que você tenha várias áreas da sua vida com amigos, tá? Por exemplo, imagine que o Marcos, ele, né, aconteceu a perda da mãe dele e obviamente isso é muito... Ninguém quer isso, né? Acontece, é mais natural do que perder um filho, perder uma mãe, né? Mas a gente não quer nunca que isso aconteça, a gente odeia essa dor, né? E imagina que o Marcos tem o grupo de amigos dele, que são os caras que vão sair de moto no final de semana, ok? Aqui na Serra Gaúcha, eu moro na Serra Gaúcha, tem muita dessa galera que anda de moto e sobe, desce a serra, todas as serras tem isso, né? E aí ele tem esses amigos do grupo de moto. Só que esses amigos, eles têm uma vida maior do que aquele grupo de moto. Eles têm trabalho, eles têm a família, eles têm esposa. Mas o Marcos, daqui a pouco, ele é o cara que só tem aquele grupo de amigos. Ele só tem é só o grupo de moto que existe na vida dele. Ele odeia o emprego, ele não tem família, ele não tem parceiro, ele não tem nada. Obviamente, pode ser que o Marcos, ele pese mais naquele grupo. Ele seja o cara que, daqui a pouco, a galera tá de saco cheio porque ele é muito carente. Ele suga a energia da galera. O que o Marcos deveria fazer? O Marcos deveria pensar, pera, eu não vou deixar de ver os meus amigos da moto, mas eu vou achar outra coisa pra fazer com a minha vida, outros grupos, tá? Eu vou
Além de moto, eu gosto de, sei lá, pô, eu gosto de fazer coisas de madeira. Eu vou procurar em algum lugar aqui na minha cidade um curso que ensine marcenaria. Vou fazer isso online. Eu também gosto de estudar coisas de curiosidade sobre a história. Então eu vou entrar num curso de história online, eu vou procurar outros amigos. Ele vai tentar diversificar os grupos que ele tem, para que ele não pese só num dos grupos ou em certos amigos. Entende? Segunda pergunta aqui mais curtida é que um dos maiores obstáculos da vida é me sentir satisfeito com a minha vida e o que eu devo fazer com isso. Cara, tem vários lados para essa pergunta, mas eu diria que hoje em dia um dos grandes lados para essa pergunta é o quanto você tem contato com as vidas de outras pessoas, tá? Se você fosse uma pessoa milionária, tá? Você é milionário, agora você é milionário e você tem um iate. Eu tenho certeza que se os seus amigos fossem multimilionários e cada um deles tivesse um iate muito mais legal que o seu, você ia estar insatisfeito com a sua vida. Mas eu ia ser milionário. Mas não importa. O que importa é com quem você se compara. Se você for um milionário que tem amigos multimilionários que tem um iate muito mais legal, você ia estar triste porque seu iate não é tão legal. Se você é um empresário, a sua empresa fatura 10 milhões por ano, só que todos os seus amigos têm empresas que faturam mais de 100 milhões por ano, e você está sempre convivendo com eles, você vai achar que a sua empresa não é legal, porque só fatura 10 milhões por ano. Isso parece tão louco, né? Falando assim, Henrique, você tem razão, você tem noção do que você está falando. A maioria das pessoas no Brasil não tem nenhum dinheiro. É verdade. Mas isso acontece também com pessoas de qualquer classe social. Você mora numa comunidade e, sei lá, você se compara com um vizinho que tem um carro um pouco melhor, ou a moto um pouco melhor, ou que tem um trabalho um pouco melhor, ou que a casa dele é maior que a sua, ou fica num local melhor que o seu, ou porque a namorada dele é mais bonita que a sua. A gente se compara com as pessoas e a comparação gera essa insatisfação, ok? Porque o nosso cérebro é programado para sobreviver num ambiente, né, tribal, de tribos e de guerras constantes entre tribos, em que você precisa estar ligado em que os seus pares, a galera da sua idade, está fazendo. Porque você não pode ficar muito para trás, porque você vai ser excluído, e sendo excluído, você vai morrer, né? Possivelmente. Então, se sentir insatisfeito com a vida, muitas pessoas hoje, o principal problema é a comparação. Então, a minha sugestão seria: faça uma limpa nas suas redes sociais de quais pessoas você segue. E seja bem honesto consigo mesmo, tá? Você precisa parar, olhar para quem você segue nas redes sociais e se perguntar, para cada perfil que você segue, você tem que olhar e pensar: essa pessoa me faz sentir que eu tô atrasado na vida? Acompanhar essa pessoa me faz sentir que eu tô para trás? Se a resposta for sim, você para de seguir. Se a resposta for talvez, você para de seguir. E se a resposta for não, você continua seguindo. Quando a gente é viciado nesse tipo de fofoca, de famosos e coisa do tipo, isso também faz mal. Porque, querendo ou não, por mais que você tá lendo as fofocas dos famosos, porque você quer, no fundo, falar mal deles e ver como as pessoas famosas também erram e tal, você tá o tempo todo se expondo a vidas que são a vida de 0,0001% das pessoas. E você tá comparando com a sua vida e achando a sua vida um lixo. Claro, porque você tá comparando com a vida de 0,00000001% das pessoas. Então, a insatisfação, ela é filha da comparação. Você não controla o quanto você vai se comparar, porque você faz isso no automático. Então você tem que mudar o seu ambiente, você tem que mudar as pessoas que você acompanha, tanto na vida online quanto na vida real. Agora vamos para a próxima pergunta. Eu não consigo confiar em ninguém por conta de traumas e experiências ruins. Como superar isso? Bom, a pergunta que eu te faço, Mayara, é: você queria ser capaz de confiar em alguém? Se você conseguisse confiar em alguém, que benefício isso traria para sua vida? Por que você quer ser capaz de confiar em alguém? E aí a Mayara talvez me dissesse assim: olha, Henrique, eu queria conseguir confiar em alguém porque
Eu sei que pra ter um relacionamento, uma família, filhos e tal, é um grande sonho que eu tenho. Eu preciso confiar no meu esposo, na minha esposa. Eu não posso viver desconfiando da pessoa, eu me torno uma pessoa ciumenta, eu me torno uma pessoa má. Beleza. Então você tem um motivo pra confiar. E você acredita que no fundo tem pessoas que são confiáveis, né? Afinal, você falou pra mim que quer encontrar um marido e tal, formar uma família, então você acredita que pelo menos existe alguém no mundo que seria confiável pra ser seu marido. Então o que a gente tá vendo aqui no caso da Mayara? Ela acredita que que algumas pessoas são dignas de confiança, tá? Ela não acredita que ninguém merece confiança. Porque senão, se ela acreditasse isso, ela não ia querer formar uma família, ter um relacionamento, né? Ela acredita que pelo menos algumas pessoas merecem a confiança. Só que ela tem uma reação automática de não confiar. Por conta de traumas, experiências ruins, etc. Mayara, o que eu acho que é a solução? A solução é: você vai ter que fazer o contrário do que a sua intuição tá mandando em algumas situações. E é por isso que é tão importante fazer terapia, porque você pode toda semana tirar a temperatura com o seu psicólogo, né? Mas se eu fosse terapeuta da Mayara, por exemplo, né? A Mayara tá conhecendo alguém. Eu vou acompanhar semana a semana a Mayara conhecendo aquela pessoa e daqui a pouco vai acontecer uma situação que vai deixar a Mayara muito nervosa, tipo, com muito ciúme ou coisa assim, e vai querer terminar na hora e vai vir todos aqueles sentimentos que vêm do trauma. E eu, como psicólogo, vou dizer: Mayara, respira. Você tá tendo uma reação um pouco maior do que o normal, porque você já se machucou muito desse jeito. Mas vamos olhar um pouco mais friamente para a situação? Então, porque as pessoas perguntam assim: como assim, Henrique? Você tá dizendo para ela fazer o contrário da intuição dela? Sim. Porque a intuição dela foi distorcida por causa dos traumas, né? Ela tinha uma intuição saudável, talvez. Só que aí os traumas vieram e ela tem uma intuição que hoje é bem mais distorcida. É uma intuição que, em vez de fazer ela enxergar melhor, faz ela enxergar pior. Certo? Isso acontece com a nossa intuição. Às vezes o pessoal fala: eu vou seguir minha intuição. Só que a sua intuição é o resultado de tudo que você viveu. E às vezes você viveu coisas que são coisas que 0,1% das pessoas viveram pro lado negativo, né? Traumas tão ruins que a maioria das pessoas não vive esses traumas. Só que aí você acha que a sua intuição se aplica pra tudo quando você vê o mundo é bem melhor do que você imagina, né? Então, eu, sendo o terapeuta da Mayara, eu iria por esse lado, tá? Olha, vamos nos abrir para conhecer novas pessoas. E aí, semana a semana, a gente vai conversando aqui na terapia. Eu vou te ajudando a entender o que é uma preocupação real e o que é algo que você está exagerando porque você está muito traumatizado e a sua intuição não é mais tão confiável, né? Isso acontece muito com quem tem problema de ciúme, por exemplo. A pessoa viveu um relacionamento que o cara traiu, a mulher traiu. Tinha todo um esquema, daqui a pouco tinha até uma segunda família, coisas assim horríveis, né? Que infelizmente acontecem. Mas coisas horríveis. A pessoa vai pro próximo relacionamento, pode ser que o namorado lá faça uma coisa que é totalmente inocente, só que a intuição dela, como foi muito machucada, percebe aquilo na hora como: putz, ele tá me traindo, ele é horrível, ele não é confiável, etc. Então, o psicólogo vai ajudar você a não confiar tanto na sua intuição, como talvez, se você não tivesse sido traumatizado, você poderia confiar. Beleza? Vamos para a próxima pergunta e eu encerro, tá? Só mais uma pergunta. Vamos lá. E é o seguinte, galera, vou perguntar essa aqui sobre como ajudar o namorado que tem ansiedade mais se isola do mundo. É o seguinte, antes de responder essa pergunta, eu só preciso lembrar vocês de uma coisa muito importante. Eu vou sair da live depois dessa pergunta, mas essa live vai ficar gravada por 24 horas no Instagram e depois ela vai lá pra nossa comunidade Eureka Mais. E a comunidade Eureka Mais, você paga R$ 49,90 por mês, é bem baratinho. E você tem acesso a várias dessas lives aqui, mas também aulas completas sobre um único assunto em que eu vou lá com a minha didática, junto com os outros psicólogos da Eureka, e a gente se aprofunda num assunto e dá o passo a passo prático para você resolver aquele problema. Então,
Você tem um problema de ansiedade, desacelerar os pensamentos, pensamento acelerado? Vai lá na comunidade Eureka Mais, tem uma aula inteira sobre ansiedade e como desacelerar. Tem problema com ter conversas difíceis de casal? Lá tem uma aula grátis chamada Conversas Difíceis e como ter. Então, só por essa semana, dessas 200 aulas que tem na comunidade Eureka Mais, se você paga R$ 49,90, 10 dessas aulas vão estar de graça. 10 aulas grátis, é só você se cadastrar, não precisa pagar nada, não precisa colocar número do cartão também. É só você colocar o seu e-mail e você acessa as 10 aulas. É só você ir no link do perfil da Eureka, clicar ali no link do perfil, aí tem um botão Comunidade Eureka Mais. E pronto. Você vai colocar o seu e-mail e receber 10 aulas de graça. Ansiedade, dependência emocional, conversas difíceis, como ter mais foco no trabalho, como entender seus valores e propósito. Tá tudo de graça durante essa semana, só essa semana, tá? Aproveitem. Agora vamos para essa última pergunta. Eu queria fazer um comentário breve sobre namoradas que querem ajudar o namorado com questões de saúde mental, tá? Eu quero que você entenda. Eu quero que você respire um pouco antes de eu falar a resposta dessa pergunta. Pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que você vai entender o que eu quero dizer, tá? Muitas vezes eu percebo que mulheres podem entrar num relacionamento e terem muita vergonha ou se sentirem muito culpadas de saírem do relacionamento porque o cara está com depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, certo? E aí você se sente muito culpado. Tipo, não, o cara já tá mal e eu vou lá terminar com o cara, né? Que tipo de pessoa eu sou se eu termino com alguém que tem problema de saúde mental? Beleza. Por outro lado, a gente precisa separar qual que é a função do namorado e qual que é a função do terapeuta, né? Eu acho que muitas pessoas confundem demais as coisas. Tipo assim, eu tenho essa obrigação de que eu vou cuidar e ser o terapeuta do meu namorado. Eu acho que você precisa entender também qual é o seu limite, sabe? Tipo, beleza, eu quero ajudar ele, eu quero fazer o máximo que eu posso pra ele, mas eu não sou terapeuta, entendeu? Eu tenho que pensar melhor nas minhas palavras pra falar aqui. Pra entrar mais a fundo nesse assunto, então eu vou deixar esse assunto pra depois. Se eu fosse tentar responder de uma forma mais rápida essa pergunta, eu diria: convida ele pra fazer coisas que sejam muito legais, mas que sejam fora de casa. No geral, quando a gente tem um casal, assim, e um dos dois tá com depressão, você tem que entender que você não vai conseguir curar a depressão da pessoa, porque você não é terapeuta, você não é psiquiatra, você não é médico. O que você vai conseguir fazer é abrir pra ela o leque de possibilidades de coisas legais pra encaixar na vida dela. Ao longo dessa live, você talvez tenha pensado... Talvez você tenha pensado... tenha percebido... Desculpa, gente. Eu fico confuso porque tem vários comentários aqui e aí eu fico lendo os comentários. Vocês sabem que eu tenho déficit de atenção, então às vezes fica difícil, eu já tô dando quase 1 hora de live aqui. Mas talvez você tenha percebido que tem um padrão nas coisas que eu falei aqui. Que é o seguinte, muitos dos problemas de saúde mental se resolvem preenchendo a nossa vida com coisas que a gente gosta de fazer. Preenchendo a nossa rotina com coisas que nos façam bem. E as coisas podem nos fazer bem de 3 formas. Elas podem nos dar prazer. Elas podem nos ajudar a estar mais conectados com outras pessoas. E elas podem nos fazer sentir útil. Então, se eu tô com alguém que tá sofrendo depressão do meu lado, é meu namorado, minha namorada, esposa, eu vou tentar ajudar ela a se conectar com essas coisas, a ter mais oportunidades de se conectar com os outros, com experiências de prazer, com se sentir útil. Isso é o máximo que eu posso fazer, porque eu não sou terapeuta da pessoa.
né? Ui, cansei, gente. Cansei. Eu não sou um cara que gosta de dar aulas muito longas. No geral, as minhas aulas lá na comunidade Eureka Mais são aulas mais curtas, bem diretas ao ponto, porque você já me conhece, né? Eu não gosto de me enrolar. Então, para finalizar essa live, vai agora. Vou fechar aqui. Você vai no link do perfil, clica no botão Comunidade Eureka Mais, faz o seu cadastro de graça e entra na comunidade. Tem mais aulas lá dentro, todas de graça durante essa semana. E se você quiser assinar também, você tem acesso a mais 200 aulas sobre todos os assuntos que você imaginar, com essa mesma didática. Beijão. Tchau, tchau.